Nossa, oi Caio. Que legal te ver por aqui. Massa. Que joia. Depois manda as tuas novidades. Estás por onde? Que legal. Oi Mara. Oi Bey, oi Gabi. Oi Duda. Oi Grazi também, Nidoca. Muito bom. Legal. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Pois é. Oi Carla. Oi Carlinha. Bem-vinda, bem-vinda. Fala Rodrigo. Meu Deus, cada dia que passa eu te admiro mais, nego. Oi Cíntia. Oi Lídia. Legal ver vocês aqui. Muito. Oi Joana, maravilhosa. Que massa. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigada, Mara. Obrigada pelo carinho. Conta comigo, tá? Conta comigo mesmo. Muito. Oi, Carol. Nossa, que legal. Manda sim novidades, Caio. Manda sim. Legal, Carol. Bom te ver também. Beijo, Nidoca. Muito bom. Bom dia, tudo bom? Tudo. Não, vocês viram a foto do pretinho que eu coloquei nos stories? Ele é um modelito gostosura. Oi, Geisa. Bom, vamos começar o nosso assunto hoje. Hoje eu quero falar de um negócio muito sério. E eu vou chamar... Oi, Bru, bem-vinda. E eu vou chamar o nosso assunto hoje de... a cola de Super Bonder para colocar o dente no lugar. É uma história real, não minha, mas que eu acompanhei. E eu disse assim que o Super Bonder é o símbolo que eu quero que a gente leve para o final de semana e até o nosso próximo encontro, porque ele me fez refletir tanto, mas tanto sobre a minha vida e as minhas escolhas, que eu gostaria muito de compartilhar com a gente isso, né? O que acontece? Eu sou empresária há 10 anos, né? Mais alguém aqui tem negócios? E eu lembro que eu comecei nessa área do desenvolvimento humano em 2006, quando eu fiz a primeira vez o curso do Dale Carnegie, me apaixonei, depois me tornei trainer e aí fui fuçando mais e mais cursos e vendo que essa era a minha grande paixão, entre outras coisas. E então a coisa de me desenvolver e de enfrentar, né, os meus medos e os meus desafios sempre me apaixonou. E durante muito tempo, parte dos instrumentos que eu conheci, eles me fizeram perceber que, de forma lógica, a gente é resultado das nossas memórias familiares, da educação que a gente recebe em casa e os hábitos que a gente tem na família e dos grandes acontecimentos da nossa história. E é evidente que em algumas etapas da vida e até determinada idade, eu tenho essa sensação, a gente encontra justificativas e razões para não viver os nossos sonhos. E aí ontem eu fiz uma palestra junto com o Juliano para o Sebrae e eu contei a história do Super Bonder lá, porque eu sinto, e eu queria saber se vocês estão nessa fase também, eu sinto que chega uma fase da vida que a gente já não tem mais culpados para encontrar que justifiquem a nossa falta de ação ou a nossa própria infelicidade, né? À medida que se eu tenho um negócio para começar, se eu tenho um relacionamento para viver, se eu tenho a decisão de construir minha família, de pedir demissão de um trabalho, de fazer uma viagem, a partir de um tempo das nossas vidas, a decisão de fazer ou não fazer as coisas, quem colhe as consequências de fato somos nós e de fato há um momento que eu estou vivendo agora de não encontrar nenhum culpado para aquilo que não funciona. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu sei que há fases das nossas vidas que se justificam os nossos erros pelos erros que nos foram ensinados a serem vividos, né? Então, de certa forma, a cultura da nossa família justifica muitas das nossas escolhas. Mas espera aí, em que momento que eu vou, então, passar a ser responsável de forma lúcida, né, pelas escolhas que eu vou fazer? E por isso o tema de hoje eu coloquei o tema do Super Bonder, porque eu tenho alguns amigos que têm uma clínica odontológica que eu muito respeito, que eu ajudei a desenvolver a marca, porque eu gosto disso também e sou muito apaixonada por eles. E a gente vem debatendo a questão do posicionamento, vem conversando, desenvolvendo a estrutura e a estratégia toda. E eu sempre fui muito fã dos meus dentes e meu pai dizia, olha, escova os dentes, cuida dos dentes, porque é um patrimônio que tu tens e que, de certo, é uma das primeiras coisas que a gente aprende a ter que cuidar, né? Então eu sempre fui muito fã dos dentistas, sempre amei ir ao dentista. A propósito, agradeço a quem trabalha na área da saúde e quem cuida de deixar a gente saudável e bem.
Mas eu sei que eu vivia com um problema em um dos meus dentes há mais ou menos quase 10 anos, há 9 anos e meio, para ser bem exata. E quando eu fui fazer o meu tratamento com esses que são meus amigos e que tem a Noia Clinic, é o nome dessa clínica que fica em São José, o meu problema finalmente foi resolvido. E aí eu estava conversando sobre isso e a gente começou a debater sobre a questão do preço das coisas, né? Ah, mas quanto é que custa uma coisa, mas por quanto a gente encontra a mesma coisa? E aí uma das pessoas com quem eu conversei sobre dentes me contou o seguinte, que há um dentista que essa pessoa conhece que um dia colou o dente de uma pessoa durante um evento com super bonder, e é por isso que é a super bonder colando um dente. E que durante aquela noite super funcionou até dar tempo de ir ao dentista para fazer a coisa certa. Já que não podia ficar sem um dente, ele colocou o super bonder. E aí deu uma risada, achei aquilo assim super inovador. Falei, bom, salvou a pessoa de não ficar sem o dente, né? Que bom que a pessoa tinha a estratégia do super bonder. Só que quando eu ouvi essa história e aquilo eu achei graça e depois comecei a refletir, eu comecei a pensar em tudo que na minha vida eu vinha colando com super bonder, né? E eu percebi que, como eu falei, há uma fase que simplesmente a gente não leva a nossa própria história a sério. E se a gente não se leva a sério, a gente não lê os nossos contratos. Se a gente não se leva a sério, a gente não dialoga com as pessoas que convivem conosco, ou com quem a gente vai contratar, ou com quem a gente vai namorar, sobre quais são as nossas necessidades e sobre o que a gente quer da vida. A gente vai colando com super bonder e vai sorrindo pro evento. Mas na hora de dar uma mordida, aquele dente não fica, né? Na hora de fato seguir a vida em frente, se eu não faço um tratamento certo, o dente vai cair de novo. E aí eu fiz essa analogia para várias das minhas escolhas e eu pensei, eu sinto que quando a gente está brincando de casinha, que quando a gente ainda está amadurecendo, eventualmente a gente toma decisões que são super bonder, sabe? A gente vai colando o sorriso, não com a melhor estratégia. E o que para mim é mais impactante é que para a gente escolher fazer o tratamento certo, a gente tem que ter muita autoestima, né? Quando eu digo fazer o tratamento certo, saibam que eu não estou sendo literal no que eu estou falando só sobre a questão dos dentistas. Eu estou falando sobre tudo na vida, né? Bom, se eu quero, de fato, levar minha saúde a sério, se eu quero, de fato, levar meu planejamento de vida a cargo, eu quero aprender sobre a minha vida financeira e ser saudável e ter um planejamento para a minha longevidade e para que eu seja uma pessoa com envergadura para viver a minha velhice. Se eu não levo nada disso a sério, é porque eu estou colando a minha vida com super bonder. Eu sei que super bonder cola super bem durante um tempo, mas não me parece ser a estratégia correta, né? Então, hoje a minha reflexão, e durante essa semana eu venho pensando sobre isso, porque em 2018 eu desenvolvi uma metodologia de gestão de negócios. E naquela fase eu absorvi um novo negócio, eu queria aplicar a minha estratégia de gestão, e na época eu lembro que eu não fiz questão de ficar muito tempo na leitura do contrato, porque eu estava muito empolgada com o negócio. E 2018 foi um ano assim extremamente marcante, veja, super recente, porque eu percebi que quando a gente pula etapas, a gente abre mão de algumas das nossas necessidades, né? E a gente acaba conseguindo sorrir durante um tempo, mas aquilo não é a estrutura correta para merecer sorrir, né? Eu venho falando muito disso por causa das obras que minha mãe está fazendo na casa dela. Imagina que na obra, quando a gente abriu a casa para fazer a reforma, a casa tem quase 40, 50 anos. Naquela fase, era comum, né, que o esgoto fosse direcionado para o rio atrás de todas as casas da rua. E hoje a Casan já resolveu o problema e tal, e a casa há muito tempo fechada, muito tempo sem obra. E foi muito fantástico poder fazer a reforma da casa, ao invés de ser com super bonder, né, fazer a reforma da casa abrindo o chão mesmo, fazendo a casa ter uma estrutura que funciona conforme as regras corretas. E por mais que eventualmente, financeiramente, seja mais apertado a gente optar por um caminho correto, seguro e que leva a nossa vida a sério, aquilo fica para sempre, né? Então, quais áreas das nossas vidas a gente não está levando a sério o suficiente e a gente fica procurando pessoas que nos acomodam ao invés de causar angústias? Vocês sabem que eu sou a pessoa mais fã possível das angústias, né? E eu gosto das angústias porque elas promovem o meu crescimento.
Ao passo que é óbvio, né, people, que conviver com quem nos acomoda é muito mais gostoso momentaneamente. Mas eu não tenho que ser ativa no processo de me desenvolver e de crescer. E quando eu digo ser ativa no processo de crescer e de me desenvolver, eu digo assim, um dia é da caça, outro é do caçador, né? Então, nos momentos em que eu tenho energia, mesmo que eu tenha alguém que pode me acomodar, convivendo comigo no meu ecossistema, eu tenho que, por princípio, ser alguém que continua remando, mesmo que o outro se coloque nessa posição. Se eu tenho energia, eu tenho que continuar a treinar. É fácil de perceber usando a saúde, né? Porque, por exemplo, eu que fiquei com o meu pé, eu tirei a botinha anteontem, então o ortopedista liberou para que eu pudesse andar usando as muletas até me sentir confortável para andar normalmente, já que então meu pé está sarado do ossinho que eu quebrei. Então assim, se eu for correr hoje, o fato de eu ter ficado, sei lá, 20 dias parada, já oneraria um despreparo, né? Mas imagina se eu tô há tanto tempo sem remar porque tem alguém que já tá remando para mim. Se eu fico 2, 3 anos sem correr enquanto os outros estão fazendo as corridas para mim. É improvável que eu tenha o mesmo ritmo e a mesma performance diante da corrida que eu vou precisar dar. Então o que eu penso, né? Que é importante que a gente desenvolva a neutralidade diante do sucesso e diante dos nossos momentos de fracasso, para que a gente não se empolgue muito com o sucesso que a gente conquista, ao ponto de torná-lo um crédito para o futuro. Né? Eu sinto que parte do que a gente está vivendo hoje no universo, né, no planeta inteiro com o lance da pandemia, é isso, né? É esse susto de eventualmente ter descansado nas horas em que eu deveria ter continuado a treinar, para então ter crédito na hora em que o descanso é obrigatório, né? Não só necessário. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Ontem a palestra do Sebrae era sobre aceleração de pessoas e de empresas. E um dos princípios mais básicos era justamente esse, sabe, turma? Eu estou fazendo aquilo que é eticamente correto, porque a aceleração, na minha cabeça, tem mais relação com fazer todos os dias um pouco, porque quem olha de fora vai achar que a gente está acelerando, não fazendo todos os dias um caminho, não todos os dias construindo tijolinho, né? Acontece que quando eu estou com muita energia, ao invés de colocar um tijolinho, eu consigo botar 4, 5 tijolinhos tijolinhos, e agora? Na minha parede, e em dias que chove, por exemplo, para fazer a analogia da obra, que bom que no dia que eu tinha mais energia, eu coloquei 4 tijolos, porque vai chover 2, 3 dias, e eu ainda vou ter um tijolo de crédito. Então, muitas vezes, a gente olha de fora alguém e a gente sente que essa pessoa está acelerando, quando na verdade ela manteve ritmo de ação diário, mesmo quando podia descansar, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve descansar. Afinar o instrumento é importante, né? E afinar o instrumento, como diz o Stephen Covey, né? Quantas vezes nós já estivemos tão ocupados dirigindo que não deu tempo de abastecer, né? Então, o que eu sinto é que é muito importante que na nossa rotina haja o dia do descanso, do colocar o tijolinho na parede, né? Mas nos momentos em que nós temos energia, mesmo que tenha alguém trabalhando arduamente para colocar o tijolinho por nós, que a gente aproveite o trabalho em equipe para fazer a parede crescer mais rápido. Faz sentido? Bom, eu queria cumprimentar quem está chegando aqui. Oi, Gabi. Oi, Tata. Sou a gestão, não deixe para amanhã que pode fazer hoje. Você... Oi, Lu. Verdade, né? Oi, Lu. Oi, Paula, Pati, Beatriz Linda. Beijo. André, Sachemari, Desirê, beijo. Oi, Bruno, meu médico querido. Giovana, Maurício, Grazi, Larissa, Lubi, Luciana Patrícia, Cris da Luz Maravilhosa, Neiva, obrigada. Ju, legal, muito bom. Vocês têm alguma pergunta, people, para mandar? Oi, Emerson, oi, Chácara das Cavalgadas, Miriam, maravilhosa, Maíra. O que vocês me contam de perguntas? Então, assim, constância, consistência é uma coisa que é um fundamento, só que é o seguinte, né? A gente está falando sobre odontopediatria, gracinha. A gente está falando sobre a constância fazendo o que é correto, entende, people? Porque o que é preciso que a gente avalie, né? Eu lembro que a história do esgoto, eu acho até que eu comentei aqui, quando a gente teve que trocar todo o encanamento
para casa ficar rejuvenescida, né? Ou seja, 40 anos atrás era comum que as casas então usassem o riozinho para levar lá para beira-mar, mas hoje existe a Casan, tá? Se as coisas evoluíram e melhoraram, eu tenho que fazer o exercício de contribuir com isso. Mas olha como é que a nossa cabeça pensa, né? Suponhamos que a gente tenha R$1.000 para fazer os móveis da nossa sala nova, mas que custe os mesmos R$1.000 para abrir o chão e mudar o esgoto para o encanamento e para o lugar certo. Quais as nossas escolhas? A gente fala, eu vou deixar de ter os móveis da minha sala para arrumar o esgoto, mas ninguém está vendo o esgoto, os meus vizinhos não arrumaram o encanamento. E eu vejo que, hoje eu vinha refletindo sobre esse lance da pandemia, né? Alguns que me acompanham sabem que quando eu era mais nova, uma das coisas que eu queria era ser presidente da República. E eu pensei assim, qual seria a minha decisão se eu fosse presidente da República diante de tudo que a gente está vivendo? A minha impressão é que às vezes a gente está caminhando na direção de escolhas que a gente sente num pedacinho nosso que são escolhas ousadas e erradas, porque acabam expondo a nossa saúde, né? E eu penso, talvez se eu fosse presidente, em algum momento eu procuraria construir com a gente uma cultura em que a gente poderia, quando necessário, ter o espaço para de fato parar e refletir sobre os aprendizados, né? E é muito punk que, infelizmente, o fato da gente não ter previdência, o fato da gente não ter essa constância, faz com que hoje a gente tenha que fazer coisas erradas quando nós deveríamos estar refletindo e parados, esperando as coisas acontecerem, aprendendo a frustrar e a administrar os nossos recursos, né? E eu sinto, poxa, eu lembro que uma vez eu comentei que provavelmente eu seria questionada sobre coisas polêmicas, como por exemplo a questão do aborto, né? E aí eu pensei, meu Deus, que punk, né? Que a gente precisa chegar a falar de uma coisa que começa na escolha da sexualidade e da forma de me relacionar com alguém. Porque se eu vou e me envolvo com alguém e eu fico grávida dessa pessoa, esse risco é um risco que se corre o tempo todo. Então, como foi que eu escolhi que isso acontecesse? Como foi que eu permiti me envolver com alguém que eventualmente me fez ter que pensar se eu vou ou não ter aquele filho? Tirando, lógico, questões que são mais difíceis e graves de comentar, mas na vida normal, né? E eu pensei, que forte uma posição de liderança quando a gente tem que tomar decisões a partir das consequências, né? E não das causas base que tem relação com expandir a nossa consciência, para começar com quem a gente se envolve, com quem eu com quem eu tenho um relacionamento, né? Então, é tão difícil a gente optar por fazer o que é correto quando todo mundo continua colocando o encanamento para o rio, estragando a beira-mar, né? Deixa eu ver o que mais que tá aqui, que vocês me passaram de perguntas. Só um minutinho. Te conheci no vídeo do Paulo Jubilu. Que massa, que massa. Tenho muita gratidão, uma das melhores pessoas que eu conheço é o Paulo Jubilu. Legal, bem-vinda, tá? Ana Silva. Hoje em dia está tendo muitos casos de burnout, já uma cobrança interna e externa nesse sentido, de que temos que produzir cada vez mais. Como lidar com isso? Guria, tu sabe que ontem, Ana, eu estava conversando com duas amigas minhas sobre essa questão do burnout, porque nós temos nos sentido cada vez mais culpados, né, pela nossa necessidade de parar para pensar sobre a vida. Pressionados em fazer e em tomar decisões importantes para o resto das nossas vidas, a gente não construiu esse crédito, nem o ambiente que permite que a gente reflita sobre as nossas paradas tão necessárias e os nossos momentos de reflexão tão importantes, né? Eu lembro que uma vez eu fui para a França e eu fui com pouco dinheiro e tal, mas fui para viver a experiência do sul da França, bem legal, um lugar fantástico. E eu fui comprar um sanduíche. E na fila do sanduíche eu não entendi nada do menu, estava todo em francês, e eu esperei que a pessoa que ia vender o sanduíche para mim fosse me ajudar a escolher. Eu enfrentei a fila e quando eu cheguei na moça, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu não sei falar francês, eu posso falar contigo em inglês? E ela fez assim, ó, vai. Tipo, eu falou vai, mas ela fez assim, ó. E apontou para a fila, como se dissesse, agiliza, o que tu quer, né? E o que eu fiz? Escolhi um sanduíche qualquer, chamava Italian, e quando o sanduíche chegou, Ana, o sanduíche era um sanduíche de azeitona e eu não sabia que eu estava comprando um sanduíche de azeitona. O caso é que eu tinha, sei lá, aqueles 10 euros para almoçar, né, dentro das minhas contas para viver bem a minha viagem. E eu tinha gastado num sanduíche de azeitona, por quê?
porque eu aceitei ser pressionada pela decisão que a moça me obrigou. Eu podia sair da fila, eu não tinha obrigação de usar o único recurso que eu tinha num sanduíche que eu não sabia o que era, né? Eu sei que quando... e a gente faz várias escolhas sanduíche de azeitona, sabe? A gente tem um recurso, a gente tem que respeitar aquele recurso, né? Antes de tomar decisões com pressa. Por que eu tenho que me envolver com alguém que eu não conheço? Né? Por que eu tenho que fazer os móveis da sala que eu ainda tenho que colocar o encanamento correto? Fazer o que é certo no nosso tempo vai construir a capacidade de lidar com os nossos estourares, né? Bom, eu sei que quando eu fiquei grávida do Pretinho, que vocês têm que ver a fotografia que eu postei dele hoje, que ele está cada dia mais especial, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ser mãe desse menino. Duas coisas eu aprendi. Uma foi o que meu pai me disse. Eu falei, pai, eu preciso de um conselho. E ele falou, Vanessa, aprenda a viver com pouco. Ele usou a expressão, aprenda a ser feliz com um salário mínimo. Porque se você for feliz com um salário mínimo, tudo o que vier para além, você vai desfrutar, mas não vai te causar apego, porque você sabe ser feliz com pouco, né? E aí eu comecei a pensar, porque eu estava preocupada com aquilo, sei lá, de engravidar e o meu trabalho não vender mais, de eu ficar deprimida no pós-parto. Cara, eu fiz a lista, turma, de tudo que podia dar errado, tudo. E aí eu falei, peraí, o Dale Carnegie, que é um dos meus mestres, me disse, parta sempre do pior que pode acontecer e então haja. Quando eu pensei que o pior que podia acontecer era eu não ter condições financeiras de administrar, o pior, tirando coisas de saúde, sempre o pior que pode acontecer é saúde, mas a vida normal, eu falei, olha, o pior que pode acontecer é eu ter que colocar o Pretinho no futuro numa escola pública. Eu sou uma pessoa inteligente, eu já sempre amei a educação, eu vou pedir para participar da educação do meu filho na escola, me oferecer para fazer um outro serviço, de alguma forma eu vou contribuir com o governo, posso oferecer à nossa prefeitura um projeto educacional que melhore aquela escola, quem sabe com o tempo eu em me envolvendo com a educação faça projetos que se estendam a outras escolas. Bom, se eu partir do pior com relação... Porque o pior seria eu não dialogar com o Ricardo, eu não ter convergência na educação do Pretinho com ele. Eu falei, não, vamos então conversar sobre como a gente quer educar. Se faltar dinheiro, onde é que a gente vai buscar suporte? Se a gente não puder mais ter a nossa casa, como vai ser morar com os meus pais? De juro, a gente levantou todas as possibilidades. E aquela frase do meu pai me fez pensar, peraí, eu consigo viver com simplicidade? O que hoje está onerando a minha vida, né? Esse foi o meu primeiro grande aprendizado para lidar com qualquer que fosse o meu estado deprimido, que poderia ampliar para uma depressão ou para um estresse total. Sabe o que eu sinto que o burnout às vezes é? E ontem eu falei isso para uma das minhas amigas. Gente, muitas vezes a gente causa uma dor a si mesmo para sentir que tem o direito de parar. Muitas doenças são psicossomáticas para que a gente tenha o direito a um atestado, para então descansar, né? Porque a gente não consegue perceber que é justo dizer que não está bom do jeito que está e procurar por um espaço para refletir, para pensar. Mas a gente fica se colocando tantas coisas artificiais que a nossa conta vai ficando cada vez mais alta e aí realmente é muito difícil viver. Como simplificar, de fato, o meu estilo de vida para aprender a viver com pouco e ser feliz na essência? Eu disse que eram duas coisas, porque uma delas, anteontem eu fiz uma live com a Ju, e a Ju perguntou assim, uma pessoa que estava na live perguntou o que a maternidade tinha me ensinado. Turma, eu estou avaliando hoje participar de um negócio que eu não preciso ter além do meu. Quando a gente não precisa de uma coisa, aquilo não tem preço. 1 minuto com meu filho eu não trocaria por nenhum dinheiro no mundo. Então o João Ricardo, ele trouxe para mim a seguinte percepção, de que o meu trabalho e o meu tempo de vida tem que ser usado com tudo aquilo que não tem preço para mim. Se com sorte o meu tempo de trabalho também me remunera, mas não tem preço para mim, então eu estou no lugar certo. Então, nessa avaliação desse novo negócio, que provavelmente no futuro a gente vai começar a compartilhar a construção toda, é um negócio espetacular, mas na hora certa a gente conversa sobre isso, eu penso, eu não preciso, mas eu gostaria. Não tem preço então. Não é o quanto a gente vai investir ou receber,
Com sorte, turma, quando a gente trabalha naquilo que nos é essencial, a gente é remunerado por aquilo. Mas eu comecei a fazer escolhas cada vez mais conscientes diante dessa linda percepção de que o meu tempo não tem preço. Nós não podemos vender o nosso tempo. E é uma coisa que eu falei, nossa, que top, né? Eu não me sinto mais prostituída diante do meu preço, porque às vezes a gente tem um preço, né? Não é isso que a gente sente, que a gente não pode se exonerar do trabalho que muitas vezes nos desgasta em função de ter que manter um estilo de vida que não é simples e não é vivido com base no que é essencial. Em saindo daqui, se eu refletir, o meu tempo eu consigo vender ou eu estou atuando naquilo que não tem preço? Percebe a diferença? Se eu estou atuando naquilo que não tem preço, ser remunerada é uma sorte divina, né? E se eu serei remunerada diante daquilo, se eu viver uma vida simples, eu vou com muita chance de viver uma vida feliz, né? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram mais. Como desligar? Trabalho com a internet, não tiro o celular da mão. O que fazer? Ai, guria Paula, eu acho uma pergunta muito difícil essa aí, sabe? Porque eu noto que é muito fundamental que a gente viva momentos desconfortáveis, momentâneos, até que eles se tornem altamente confortáveis na divisão do nosso tempo. Como assim? Se eu já uso o celular para o meu trabalho e eu quero 1-2 horas de lazer com o celular, uma coisa que eu noto assim, hoje, a gente está aqui, nós temos nosso compromisso toda sexta-feira ao meio-dia, né? Eu amo estar aqui, mas eu não me sinto obrigada a publicar as coisas. Eu gosto de fazer a coisa ser orgânica para que ela reverbere de forma verdadeira. Então eu noto que tudo aquilo que a gente observa que está se tornando um vício, a gente deve procurar resolver enquanto não se torna um problema, né? E aí garantindo que tu vai ver determinados desconfortos, tipo, bom, eu estou acostumada a trabalhar assim, o que eu vou colocar no lugar disso que pode ser tão interessante quanto ficar no celular? Eu me proporia primeiro uma análise do vício e depois a substituição. Vou te dar um exemplo. Tem uma ferramenta no 27 dias que chama Teste da Paixão. E no Teste da Paixão, a gente tem que elencar 10 coisas que a gente ama fazer. Eu amo brincar com os meus cachorros, eu amo ficar com meu filho, eu amo namorar o Ricardo, eu amo fazer esportes, eu amo me alimentar bem, eu adoro fazer massagem, eu amo fazer obra, eu amo criar novas marcas, eu amo desenvolver estratégias de negócios, eu amo sair com as minhas melhores amigas de infância. Você vai colocar 10 coisas que tu gosta muito de fazer. Depois que tu eleger todas as coisas que tu tem paixão por fazer, você vai dar uma nota de 0 a 10 para o quanto aquilo ali está presente na tua vida. Depois tu vai somar todas as notas e dividir por 10. Se forem 10 paixões, somou, divide por 10. Se tu eleger 15 paixões, divide por 15. Se tu eleger 5 paixões, divide por 5. Acaba saindo uma nota de paixão pela vida. Por exemplo, ficar no celular é uma das nossas paixões, mas quais são as outras 9? Para que a gente tenha substitutos nítidos, para que a gente não se torne apenas o nosso vício e uma das nossas paixões, né? Beleza. É preciso edificar o chão para depois colocar as estacas. Como ter resiliência diante de pessoas inflexíveis, tratando-se de cargo de liderança, sem se deixar afetar? Olha, Neiva, uma coisa que... Claro que cargos de liderança, né, são desafiantes quando nós estamos subordinados às decisões da nossa liderança, mas é muito importante 2 coisas. Aprender a se frustrar para que tu não sofra por aquela frustração. Então, saber que eventualmente você vai apresentar 10 projetos, dos quais 9 receberão um não e 1 receberá um sim. Na minha visão, resiliência está totalmente associada à capacidade de frustrar-se, de ser mestre em frustrar-se, né? E a segunda coisa, tem uma ferramenta do Jack Canfield que chama Evento mais resposta é igual resultado. Inclusive tem uma palestra dele no YouTube que chama O Segredo do Sucesso, que eu recomendo muito, porque eu gosto muito dele. Ele é um cara muito gente fina, muito humano e muito acessível. Daí o Jack fala, olha, o que você realmente quer com aquela relação? O que você realmente deseja conquistar com essa liderança? Porque independente do quanto ele seja resistente, uma ação tua diante da resistência dele, e essa ação sempre diferente, sempre uma alternativa distinta, deve te levar para o resultado que tu queres. Então, às vezes, ficar chateado não ajuda, né?
Então eu tenho que pensar, não, qual que é a melhor estratégia? O que eu preciso modificar para então conquistar o que eu desejo naquela relação? Evento mais resposta é igual a resultado. Independente do que esteja acontecendo, uma ação sempre diferente deve nos levar para o que a gente realmente deseja. Pois bem, vamos ver. Oi, Jéssica. Qual dica você me passa para se desenvolver melhor em uma entrevista de emprego e ir melhor mais no início de um trabalho? Jéssica, olha só. Eu sinto que para ir para uma entrevista de trabalho, e vou te dizer com base na minha experiência nos últimos tempos entrevistando pessoas para trabalhar com a gente, eu sempre pergunto quais são as pessoas que mais inspiram essa pessoa. Ou seja, quem mais te inspira? Quais são os teus modelos? Porque à medida que você for fluente em pessoas que te inspiram, tu vais amadurecer o teu discurso. Tu vais poder usar as estratégias dos teus modelos, né? Então eu penso assim, eu vou a uma entrevista de emprego, eu tenho que ter clareza sobre quais são as minhas melhores características, eu tenho que ser fluente naquilo que eu sei que são os meus problemas. Eu temo muito por a gente não saber apontar o que a gente tem que melhorar e aí não dar limite a projetos que nós não queremos desenvolver e iludir quem contrata a gente. Ah, você gosta de atender pessoas? Ah, sim, eu adoro atender pessoas, mas na verdade não. E aí há uma frustração dupla, tua e da pessoa que te contratou, porque aquilo não é verdade. Então eu sinto que para a gente se sair bem, a primeira coisa é ter clareza sobre quais são as tuas verdadeiras qualidades e as coisas que de fato tu não está disposta a fazer. E aí trabalhar as tuas skills, né, as tuas habilidades, que são habilidades técnicas e habilidades que são comportamentais, deixando a pessoa te conhecer. Quais são os teus hobbies? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Se tu gosta de cozinhar, conta. Se tu gosta de assistir Netflix, compartilha. Se tu gosta de caminhar na praia, deixa a pessoa saber. Porque hoje a gente contrata o estilo de vida que a pessoa tem, não só as skills que ela oferece, dependendo da vaga, né? E para começar bem no trabalho, observar, escutar muito, fazer mais do que o que te é pedido, né? Por exemplo, se tá trabalhando numa empresa e tu foi no banheiro e viu que o banheiro tá bagunçado, muito embora você não seja a pessoa responsável pela limpeza do banheiro, ajuda a pessoa da faxina, limpa o banheiro junto com ela, a pia tá toda molhada, passa um paninho ali, ajuda sempre o outro, sempre se coloca à disposição de ser um braço de ação quando o outro eventualmente não tá ali para fazer aquela ação. Beleza, perfeito, gratidão pelo teu olhar e compartilhar. Oi, Si, boa tarde, nega. Que mais? A coragem de dizer não, perfeito. É mais fácil passar de pobre a rico do que rico a pobre? Não sei. A construção, eu acho que quem respeita um tijolinho é capaz de respeitar a parede. Quem ganha a parede sem a construção, às vezes acaba perdendo a parede inteira para entender o valor do tijolo, né? Hoje pensem nisso, o cúmulo do absurdo, pensar que se pegasse Covid poderia ter uns 15 dias de descanso. Ana, e é coisa assim de... A gente acaba querendo atrair coisas ruins para justificar a nossa necessidade de descanso. E aí eu sinto que a gente precisa de uma grande análise assim, de autoestima, de carinho por si mesmo, de aprender aos poucos a viver uma vida mais simples para que essa história do burnout aí não seja mais um atestado que diz eu preciso de atenção, eu preciso de descanso, e não é por parte do outro, é por nossa parte, né? Pois bem, tá curiosa sobre o novo negócio? Depois eu conto pra gente. Carol manda beijo pro Pretinho. Ai, Dani, beijo pra minha nora. Estou passando por isso agora mesmo. 3 meses afastada com burnout. Extremamente infeliz. Ajustei os gastos e pedi demissão de um cargo executivo. Não é, Luciana? E a gente às vezes precisa se exonerar daquilo que nos estressa, people. Tendo coragem de simplificar o nosso estilo de vida. Lembra do meu pai. Aprende a viver com salário mínimo. É claro que às vezes isso não é mais literal hoje em dia, mas às vezes é. Faz as contas e vê tudo que não é essencial, né? Nossa, caiu muitas fichas. Que top, Caroline, beijo. Que bom, Ale. Saudades de um curso presencial. Sonhei contigo e com o Pretinho. Saudades também. Vai acontecer. Vai tudo passar quando a gente voltar o olhar para se cuidar, né? Mudamos de cidade, vendi 2 lojas que faturavam bem, porém meu marido estava infeliz onde trabalhava e causou essa síndrome. É isso aí. Eu amo trabalhar com desenvolvimento humano, mas isso não me traz retorno financeiro. Foi bom para mim ouvir que meu tempo não tem preço e me faz ter um gás para continuar, sabe? Exato. Nosso tempo não está à venda, people, né? O meu tempo não está à venda. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente aceita um projeto que vai contra os nossos valores. Me explica como?
Aceito um relacionamento que usa o meu tempo de vida, que vai contra os meus valores e as minhas necessidades. Eu não sei qual é a lógica. A gente acha que a gente vai mudar as coisas que já não são na base. Fala assim, peraí, eu tenho na minha vida a evolução como um pressuposto. Eu preciso crescer. Daqui a um ano a gente tem que se encontrar e eu tenho que ter melhorado, eu tenho que ter crescido em alguma coisa. Como é que eu vou namorar alguém? Como é que eu vou casar com alguém? Como é que eu vou ter um amigo que não discute sobre evolução, people? Se a pessoa já não é ativa nisso, por que eu espero convencer alguém a ser diferente do que essa pessoa na base já decidiu ser, né? Hoje ganho menos ele também, mas estamos mais leves, graças a Deus. Muito bem. Tu és a líder, Neiva. Escreve mais. Ficar no celular e computador é uma paixão ou uma fuga? Eventualmente as duas coisas, né? À medida que aquilo é descontrolado, é uma fuga. À medida que aquilo é uma paixão, é limitado, porque eu vou usar o meu tempo com outras paixões. Nós temos, eu chamo de coma, nós temos muitos comas, dentre os quais está o celular. Então, Netflix, comer muito, dormir, comprar em vezes, beber, jogar, tudo isso são comas, né? Os excessos realmente são os problemas. E se eu não tenho clareza sobre o que me apaixona, a tendência é que eu transforme aquilo que é uma paixão numa fuga diante das coisas que eu preciso enfrentar e perceber sobre o meu crescimento. Essa ferramenta é perfeita, sempre me pego revisando essa atividade para tentar manter tudo equilibrado. O teste da paixão, né, Joana? Fantástico. Sexta, ainda melhor com a Vanessa. Beijo, people, beijo. Maior verdade, parabéns, querida, adorei a parte do meu tempo não tem valor, não é? Pedrinho Salomão, te amo! Quando tudo voltar ao normal, a gente tem que fazer uma palestra juntos. Tu é fantástico. Gente, precisam seguir esse homem, ler o livro dele. Né? E é uma das pessoas mais especiais. Sabe o que eu aprendi contigo mais ainda? Tudo na vida é ganha-ganha e o sucesso do outro é o nosso sucesso. A gente tem que ser capaz de expandir o outro com a nossa presença, fortalecendo os sonhos que essas pessoas têm. Eu fiz isso, me organizei financeiramente e saí de um emprego muito tóxico que me deixava mal-humorada. Não é, Lauren? Oi, nega. Hoje foi meu último dia de trabalho depois de 11 anos em uma organização que eu fui muito feliz e aprendi, mas decidi que necessitava de mais tempo para mim. Minha saída foi linda e inspiradora. Que maravilhoso, nega, que Deus abençoe tua nova jornada. Oi, Andréia, Jornal dos Condomínios, beijo. Cris, obrigada, Eliane. People, senti que avançamos em temas importantes hoje, né? Deixa eu ver, Ami, ter tempo para mim e para minha família não tem preço, tudo flui de forma especial. Se nós não colocarmos o nosso preço, o nosso tempo à venda, a gente vai fazer escolhas como tudo o que é o tempo mais valioso, que é o tempo com os nossos filhos, com os nossos sonhos, né? E a gente vai temer menos dizer não para as coisas que não nos somam com o passar do tempo, né? Então eu desejo, quem não assistiu o começo, eu usei a expressão do Super Bonder para dizer que não adianta a gente colar dente com Super Bonder quando o tratamento tem que ser real. Às vezes sorrir um sorriso que só dura em um evento, né? Não compensa, a gente tem que investir em levar a nossa vida a sério, né? E quando a gente começa a levar a nossa vida a sério, a gente valoriza cada tijolinho, né? Obrigada, Grazi. Deixa eu ver, admiro muito você, Vanessa, faz tempo. Adoro falar e incentivar, mas não sei como aplicar isso para ganhar dinheiro. Chega perto, sabe, Cíntia? Deixa eu fazer uma propaganda. Nós temos aí 27 dias para começar dia 11 de janeiro. Nós temos Lifelong Learning para começar dia 14. Vamos chegar para perto, sabe? Vamos conviver mais, buscar instrumentos, buscar convivência, né? Deem uma olhada no site vanessatobias.com.br ou entrem em contato, people. Vamos fazer 2021 ser ainda mais legal, levando a nossa vida a sério, convivendo com quem a gente gosta de debater, né? Vanessa, você é incrível, uma luz e inspiração para todos. Um beijo, Grazi. Pedrinho, tive o privilégio de te ouvir no Congrega RH Rio Grande do Sul. É um privilégio escutar Pedrinho Salomão, é um fantástico, um homem que realmente transforma quem chega perto. Estou saindo, beijo, adoro você, desejo muito sucesso e muito obrigado por você responder, vou seguir seu conselho, estamos juntos, beijo, bom final de semana, qualquer coisa nós estamos por aqui e eu espero muito ver a gente dentro de sala, online, até no ano que vem certamente a gente se encontrar no presencial, tá? Um beijo, Carlinha, beijo pra todos, tchau, bom final de semana, beijo, beijo.